Cuidar aí do seu cérebro, porque quanto mais você cuida do seu cérebro, da saúde dele, mais fácil fica para você controlar a sua mente. Você tem mais equilíbrio, porque você sabe que a sua mente, o controle da sua mente depende muito da saúde do seu cérebro. Se você cuida muito bem do seu cérebro, da saúde dele, você tem mais facilidade em controlar a sua mente, certo? Você sabe com mais clareza que botões que você vai apertar aí. Lembra que eu falei que o controle está nas suas mãos? Tem que estar nas suas mãos. E quando você cuida da saúde do seu cérebro, esse controle fica mais nítido para você. Você enxerga ele com mais clareza. Você consegue apertar os botões certos nos momentos certos. Por quê? Porque você vai conhecer esse ecossistema todinho aí que está dentro do seu cérebro. Você precisa cuidar dele. Olha aqui que coisa mais maravilhosa. Esse ecossistema aqui, essa pirâmide, ela está aqui dentro do seu cérebro. Então, se você cuidar dessas engrenagens aqui todas e elas rodarem com leveza, tá? Com leveza, elas têm que rodar com leveza. Se você cuidar para não enferrujar, você vai conseguir ter controle, um controle equilibrado, um controle mais claro sobre a sua mente. Você vai conseguir enxergar as coisas com mais naturalidade, com mais clareza. Isso que a gente vai falar. Você tem uma visão drone das coisas. E quando você tem o material na sua mão, quando você consegue pegar e visualizar, que nós já falamos sobre isso, o seu cérebro ele tem que ver, que só imaginar não adianta, porque ele não sabe o que é real, o que é falso. Então aqui é real, tá? Ele tá vendo e você tá pegando. As informações estão entrando pelo tato, pelo auditivo, pela visão e pelo cheirinho das suas engrenagens, tá? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então a gente vai começar a falar sobre essa pirâmide, sobre essas engrenagens, esse ecossistema que está rodando aí dentro do seu cérebro. Porque se você cuidar para as ferrugens não entrarem aqui, o controle vai ficar muito mais fácil, muito mais claro. Quando eu falo que você tem que cuidar do cérebro, porque a sua mente depende disso, é sobre isso. Que quando você cuida, você limpa as ferrugens, você olha para cada uma com carinho, o que acontece? Você consegue, com mais facilidade, as informações vão chegar na sua mente e você vai passar essas informações para o seu hoje com muito mais clareza, com muito mais equilíbrio, com muito mais saúde do que você imagina. Se você não fizer isso, se você não cuida do seu cérebro, as informações que chegam na sua mente são informações enferrujadas, sujas, doentes, e aí você vai passar essas informações até você achar o arquivo certo, abrir a caixinha certa e colocar essas informações aí no seu hoje. Imagina quanto tempo, quanta energia você não vai gastar, quantos dias você não vai sofrer com isso. Então, por isso que manter essa pirâmide aí limpa, né? Cuidado com as engrenagens para que elas fiquem leves e rodem com mais facilidade é importante. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de hoje. Essa pirâmide é a pirâmide das engrenagens. Esse ecossistema, ele tem que funcionar aí dentro do seu cérebro, ele tem que estar dentro do seu cérebro. Antes de funcionar, ele precisa estar. E é esse ecossistema que eu quero que você tenha aí dentro do seu cérebro. Eu quero que você use isso, porque a vida extraordinária está no processo, está na jornada. Se você aprender a lidar com isso, pessoa, você vai ser, entendeu? Uma pessoa muito. E a vida extraordinária vai acontecer para você. Mas você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa entender, a partir de hoje, que você tem esse ecossistema todinho aí dentro do seu cérebro. E é através dele que você vai conseguir controlar a sua mente. Você não vai entregar o controle da sua mente para ninguém. Lembra que eu falei sobre o controle?
da mente, sob o controle da mente. Eu falei que a sua mente é como um controle. Ela tem que estar nas suas mãos. Por quê? Porque esse controle é você que tem que apertar os botãozinhos. Então, o que está aqui dentro, que está rodando aqui, leve, vai ser mais fácil quando chegar aqui. Você vai ter mais clareza para apertar os botões, para colocar as informações que vieram para cá, que você está cuidando, para o seu hoje. Você está limpando as ferrugens aí da sua pirâmide, das suas engrenagens que estão no seu cérebro. Você está cuidando dessa saúde aqui, então você vai conseguir controlar com mais clareza as situações saudáveis. Porque é tudo saudável, você está cuidando, está saudável. E aí você vai aprender sobre cada uma delas, o processo. Eu vou mostrar para você aqui como que é ter isso dentro da sua cabeça. Tá vendo? A visão, eu falo que você olha, e isso aqui fica na minha frente todo dia. Ela fica aqui na minha escrivaninha, fica no lugar que eu passo toda hora, todo dia, e eu olho para ela todo dia. E é isso que tem que fazer. Você tem que olhar para as suas engrenagens, para o seu ecossistema aí, todos os dias. Porque se você olha, o seu cérebro manda uma mensagem, a sua visão manda mensagem para o seu cérebro, porque você está cuidando. E aí essa mensagem saudável, ela vem para cá, para o controle. E aí você aperta o botãozinho dos cuidados. Agora eu vou cuidar, agora eu vou fazer, agora vai acontecer isso hoje. Para qual das minhas engrenagens aqui? Para esse ecossistema funcionar aqui legal, eu tenho que cuidar de qual? Aí você olha onde está a ferrugem, você visualiza. Cada uma delas representa uma área da sua vida, tá? E você tem 11 áreas da vida. Ah, mas eu não tenho tudo isso. É, você tem sim. Todo mundo tem essas áreas aqui. Você pode não estar olhando para elas. Você pode não estar cuidando e observando cada uma, mas que elas existem na sua vida e é com elas que você tem que viver, que você tem que aprender a limpar, a cuidar, para não enferrujar, a jogar um óleo de vez em quando para lubrificar. São essas aqui. As que você não está vendo, você vai começar a ver a partir de hoje, a partir de agora, a partir dessa semana. Então, coloca aí na sua cabecinha, já dentro do seu cérebro, essa pirâmide aqui. Já começa a visualizar que você tem um ecossistema todinho aí para funcionar dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça. Então, o seu cérebro, ele é um órgão do seu corpo e você tem que cuidar. E dentro dele tem essas engrenagens aqui, e elas têm que rodar com leveza, tá? Com leveza. Não tem que ter ferrugem. Se tiver ferrugem, vai atrapalhar rodar, tá? Ela pesa para rodar. Então, se você tiver ferrugem em alguma delas, a rodagem aqui fica difícil, fica pesado. Então, tem que cuidar para não enferrujar. Tem que cuidar para a ferrugem, quando ela chegar, você já pegar o frasco certo e já colocar o óleo nela. E quando você visualiza, você tem noção onde está. Olha quando eu falo para você, a visão drone, ela funciona. Quando você tem alguma ferrugem, quando você conhecer as suas engrenagens, né? Você souber das suas áreas da vida e souber como que você olha para elas, você vai na ferrugem, você vai lá naquela engrenagem e joga o óleo. E aí limpa essa ferrugem. E aí limpa. Por quê? Porque se uma dessas engrenagens estiver com ferrugem, a ferrugem passa para outra. Lembra que eu falei? Por quê? Porque elas têm os dentinhos aí, ó, que conectam uma com a outra. Então a ferrugem, ela se alastra. Ela vai se alastrando. Não adianta. Vai se alastrar. E aí quando você joga óleo e limpa, o que acontece? Você lubrificou uma, você está lubrificando as outras também. Porque o óleo também passa de uma para a outra. É sobre isso. O cuidado de uma depende das outras. O não cuidado de uma também estraga as outras. É nisso, é sobre isso que a gente vai falar a partir de hoje. Então eu vou mostrar para você esse ecossistema aqui maravilhoso funciona aí dentro do seu cérebro. E você tem que cuidar disso. E aí você pode pegar, você pode tocar, você pode ver
E quando a gente vê, quando a gente toca, a visão já indica para o seu cérebro o que você tem que fazer. Porque se você não visualiza, o seu cérebro esquece. Lembra que eu falei que o cérebro é poderoso? Ele é forte e ele sabota você? Então por isso que você tem que estar cuidando todo dia. Por quê? Porque o seu controle, a sua mente tem que estar afiadíssimo. Você tem que estar com o controle na mão. Então você tem que ter essa definição aí. Você tem que saber isso. Você tem que chegar nesse ponto. Quem controla a sua mente? Você. O controle está na sua mão. É você que tem que apertar os botãozinhos aí. E quando você cuida da saúde do seu cérebro, das suas engrenagens, você tem mais facilidade para apertar o controle. Para estar no controle. Porque tudo fica muito mais claro para você. Muito mais saudável para você. E as informações vão chegar na sua mente muito mais saudáveis. E você vai poder abrir o arquivo certo na hora certa, pegar as caixinhas certas na hora certa. Por quê? Porque você está cuidando de tudo. Não vai ter como errar. Não tem como errar. Isso é vida extraordinária. Se você souber fazer isso, eu não sei o que é vida extraordinária. Porque a vida extraordinária acontece no processo. É na jornada. É na sua vida todinha. Não adianta falar, vou ter a vida extraordinária daqui tanto. Não, a vida extraordinária tem que começar hoje a acontecer para você. A vida extraordinária, ela é um processo. É você saber lidar com isso aqui. É você reconhecer que você tem isso aqui, você tem que lubrificar todo dia. Você tem que olhar e saber onde estão as ferrugens. Onde está a ferrugem? Qual engrenagem está a ferrugem? É sobre isso. E quando você limpa, você cuida da saúde do seu cérebro. Porque o seu cérebro, ele é um órgão do seu corpo. Se você não cuida da saúde dele, essa ferrugem, qualquer ferrugem que vir aqui nas suas engrenagens, vai reverberar pelo seu corpo, tá? Essas ferrugens, elas entram na corrente sanguínea da gente. E ela vai pro seu corpo todinho. Então, essa conscientização você precisa ter. Então, essa pirâmide aqui, esse ecossistema, ele vai estar a partir de hoje aí dentro da sua mente. Você precisa entender que você tem isso aqui. Se você conseguir ir por esse contexto, as coisas, a sua vida fica mais leve. Os problemas começam, você começa a visualizar com clareza. E controlando tudo, tá? Você começa a enxergar as ferrugens. Qual engrenagem está a ferrugem? Qual frasco eu vou pegar da minha prateleira, vou pegar esse óleo aqui e vou jogar aqui? Tudo fica mais fácil quando você começa a enxergar as suas engrenagens, quando você começa a ver as ferrugens, você já sabe que óleo que tu tem que pegar. Qual frasco que eu vou pegar da prateleira? E aí, esse controle fica muito mais nítido, fica muito mais equilibrado, mais leve para você fazer. E é o hoje, é agora. Qual ferrugem que está aqui agora? Qual engrenagem eu vou limpar agora? Então, eu quero que você tenha isso em mente. Eu quero que você comece a visualizar aí isso. Eu criei esse material didático para ficar mais fácil para você poder lidar com isso. Por quê? Porque a gente passou de uma certa idade, passou, né, dos 30, 40, a gente tem mais dificuldade de aprender. Não é como criança, jovem, adolescente, tá? A nossa aprendizagem tem que ser diferenciado. Então, para diferenciar, para ficar mais fácil, a gente precisa de uma metodologia mais eficiente, mais clara. Então, eu criei esse método aqui para ficar mais fácil para você entender. Porque não é só falado, a gente tem que ver e a gente tem que tocar. Lembra lá dos 5 sentidos? As informações chegam pelos 5 sentidos. Imagine você tocando o seu ecossistema, você controlando o seu ecossistema aqui nas suas mãos, você visualizando todo dia. Porque eu deixo isso aqui na minha cara todo dia. Então eu olho para ele e eu sei como que ele tá. Eu sei onde está a ferrugem. Eu sei qual a engrenagem que eu tenho que limpar. E qual frasco que eu tenho que pegar.
para jogar o óleo, nem que seja conta-gota. Você precisa disso. E isso vai tornar a sua vida extraordinária. Porque todo dia você vai olhar e vai ser real. Não é uma coisa que alguém está falando e você não tem como visualizar, você não tem como pegar. E as engrenagens, elas são coloridas. Por que são coloridas? Porque cada uma representa uma coisa, tá? Uma área da vida. Essa é a amarelinha. Ó, é amarelo, viu, gente? Aquele amarelo, bem amarelo. Não sei se você consegue visualizar, porque a claridade muda a cor. Por exemplo, essa verde aqui é uma verde, não é verde esse verde. No meu celular tá verde, aquele verde água, mas não é um verde claro, sabe? Aquele verdinho bem clarinho, claro. Não dá pra ver, né? Não é verde água, não. É verde claro mesmo. É porque muda a cor. Pela luz do celular aqui. Pelo celular mudou um pouquinho, mas é verde claro. Essa é verde escura. Aqui é laranja. Não sei se dá pra perceber, mas é laranja. Essa é azul escura. Agora as outras estão bem. Essa é marrom. Tá um pouquinho claro ali, mas é marronzinho, tá? Rosa, azul, vermelha. E aqui você tem esse ecossistema. Você tem 3 níveis aqui. Você tem o nível número 1, nível número 2 e o nível número 3. O nível número 1 são as engrenagens frágeis. Representa as engrenagens frágeis. O que são as engrenagens frágeis? São as engrenagens que elas se enferrujam com mais facilidade. Aquelas que têm mais ferrugem, você tem que cuidar mais. Você tem que olhar para elas e falar, nossa, essas aqui estão bem ferrujadinhas, então eu tenho que cuidar delas, porque está pesando aqui a minha máquina. Não estou conseguindo rodar. Então, o controle da sua mente já vai ficar mais difícil. Você não consegue visualizar onde está a ferrugem, elas estão pesadas e você não consegue trazer as informações para cá, porque você não está cuidando daqui, tá? Aí você tem o segundo nível. O segundo nível são as engrenagens fortes. O que significa forte? Significa que as ferrugens tem menos ferrugens e as ferrugens demoram mais para chegar, tá? E aqui no terceiro nível você tem as engrenagens inquebráveis. Ela não quebra, tá? Tem a frágil, quando é frágil você sabe, né? Frágil, ela quebra com facilidade. Forte, que ela tem um pouquinho mais de força. Inquebrável, que não quebra. Mas ela enferruja, só que ela demora mais para enferrujar. A ferrugem demora mais para chegar aqui. Dá tempo de você limpar isso, depois olhar para cá. Ela consegue esperar. Por quê? Porque ela é inquebrável, ela não vai quebrar com facilidade. Mas você não quer dizer que você não precisa olhar para elas, não é porque elas estão aqui em cima que você não vai olhar para essas engrenagens. Você precisa olhar para todas elas. E são 11. Se você contar, são 11. Você tem 11 engrenagens funcionando aqui dentro que você precisa cuidar. Para o seu cérebro ficar saudável, para essa saúde reverberar na sua mente. Porque quando você pegar o controle da mente, as informações, as engrenagens estão limpas. Fica mais fácil para você controlar e trazer essas informações para o seu hoje, para o seu agora, o que você precisa agora. E você vai saber qual engrenagem você tem que cuidar agora, que é hoje, não pode esperar. É isso, é sobre isso, pessoa. Sobre isso. E aqui elas estão em ordens, elas estão todas organizadas por ordem, estão alinhadas na ordem, tá? Então, a primeira engrenagem é essa aqui, ó. Depois eu vou falar sobre cada um, apresentar cada um para você. O que você tem que olhar para ela? Quando eu olhar para minha engrenagem, o que eu tenho que observar? Então, aqui essa engrenagem vermelha é a engrenagem da saúde. Você tem que olhar para sua engrenagem da saúde com carinho. Essa engrenagem, ela é a primeira. Ela fica aqui em primeiro plano. Ela é frágil. Muito frágil. Que a saúde da gente é frágil. O que você tem que observar? Que a sua saúde é frágil. E essa engrenagem é a primeira. Você tem que olhar para ela primeiro. Porque sem saúde, né, pessoa? Sem saúde a gente não é nada. Essa é a questão. Sem saúde a gente não é nada. E tem um tripé aqui, viu, gente? Que sustenta essa engrenagem da saúde, que você tem que observar. Que é a saúde do seu cérebro com a sua mente. Quando a gente fala de saúde,
a saúde do seu corpo e da sua alma. Então, essa engrenagem da saúde, ela é sustentada por esse tripé. Quando você falar, observar e for olhar para essa engrenagem, né, da saúde, quando você for avaliar, você precisa saber que você tem que olhar para esse tripé. É como se fosse uma pirâmide mesmo. Eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. É como se fosse uma pirâmide. E ela sai, viu, gente, do lugar. Você pode tirar elas daqui tranquilamente. O que acontece aqui? A sua engrenagem, ó, uma pirâmide, tá vendo? A sua engrenagem da saúde, ela é sustentada por esse tripé aqui. O que tem nesse tripé? Na primeira ponta, você tem a saúde do seu cérebro e da sua mente. O cérebro é um órgão do corpo, ele adoece, ele envelhece, você tem que cuidar dele. O cérebro é algo que você pode pegar, palpar. Ele é um órgão do corpo. E a sua mente não é um órgão do corpo, tá? A sua mente não é palpável, você não pode pegar na mão. Ela é uma linha muito tênue que divide o seu cérebro do seu real. Ela tá no meio disso tudo. E é ela que tu tem que controlar. Se você não controlar, alguém vai controlar para você. E não vai ser a seu favor. Sempre o controle vai ser a favor de outra coisa. Pode ser um lugar, pode ser uma situação, pode ser um momento, pode ser outra pessoa. O controle tem que ser seu, você não pode passar para ninguém. A gente já falou sobre isso, tá? Então, essa engrenagem, ela tem que estar sobre esse tripé. Saúde, mente, cérebro e mente fica numa ponta. Na outra ponta, você tem o seu corpo, o físico, que é isso aqui, tudo. E em cima, você tem a sua alma. A base, se você cuidar da base, esses cuidados aqui vão vir para cá, para sua alma, tá? Porque a alma é uma coisa que você não pode pegar, você não pode ver, você só vai sentir o que eu tô falando. Se você cuidar do corpo-mente e cuidar da mente e do cérebro e cuidar do seu corpo, a sua alma vai se fortalecer. E o que vai acontecer? Ela vai liberar um escudo protetor em volta de você. Ela vai liberar um escudo protetor. E esse escudo, ele tem que ficar cada dia mais forte. Você tem que criar uma casca grossa aí em volta de você. Sabe, uma casca grossa. Por que casca grossa? Porque aí a ferrugem bate e plim, escorrega. Ela não entra para dentro. Você tem que criar uma casca grossa. Esse escudo protetor tem que ser grosso. Tem que ser a prova de ferrugem. E você só faz isso quando você começa a cuidar de cada uma delas, tá? Você cuida da mente e corpo, cuida do corpo, cérebro e mente, e a alma vai agradecer. Então, você cuida de cada coisa para cuidar do todo. E essa engrenagem aqui, da saúde, você tem que ver esses pontos aí, tá? Como que anda o cuidado que você tá tendo aí com o seu cérebro? Você tá cuidando do seu cérebro? Tá cuidando da saúde dele? Tem ferrugem aí dentro? Como estão as suas engrenagens? É dessa saúde, porque esse cuidado você pode fazer. Tem cuidado que é só o profissional da saúde que vai fazer para você. Um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, são os profissionais da saúde. Mas esse cuidado que eu estou falando aqui, das ferrugens que estão entrando, você pode fazer. Você pode prestar atenção, você pode cuidar desse lado aí do seu cérebro que precisa dessa saúde. Precisa estar saudável nesse nível aí. Então, como que tá essa engrenagem aí? É a primeira engrenagem, a primeira que tu tem que olhar. É para ela. Como que ela está? Como tá o seu cérebro? Porque se o seu cérebro ficar ruim, se o seu cérebro ficar doente, se você não conseguir tirar as ferrugens, o que vai acontecer? As ferrugens vão vir para sua mente. As ferrugens vão vir para sua mente. E aí, o que acontece? Você vai ter muito trabalho, ou talvez você não vá conseguir apertar o botãozinho certo para colocar as informações no seu hoje. E aí você vai acabar trazendo essas ferrugens para o seu hoje. Você não vai saber lidar. Você não vai conseguir olhar os seus arquivos e saber qual arquivo que eu vou apertar agora. Qual caixinha eu vou abrir.
para colocar no meu hoje, se está enferrujado o negócio, se tem muita sujeira aqui no meu ecossistema, na minha pirâmide, está enferrujada, como que eu vou fazer? É essa observação que você tem que fazer. Você tem que olhar para isso. Eu estou cuidando do meu cérebro, estou cuidando da saúde dele, eu estou levando ele para lugares bons, informações boas, 5 sentidos, lembra? Os 5 sentidos estão recebendo informações a todo tempo. E você poder tocar na sua engrenagem, saber que essa engrenagemzinha aqui significa muito para você, que ela é a base de tudo na sua vida, que através dela você vai ter uma jornada extraordinária. E depende muito dessa engrenagemzinha aqui, tá? Da vermelhinha. Então você precisa observar isso. Seu corpo, você está cuidando do seu corpo? O que você está fazendo para cuidar do seu corpo? Porque o seu corpo é um templo. O teu corpo é o templo de Deus. E eu vou falar de Deus. Que você queira ou não queira. Se você é ateu, não acredita em nada, não existe nada. Eu não acredito em nada, não existe o nada não existe. Sempre vai ter algo em algum lugar. Sempre vai acontecer. Sempre vai ser alguma coisa. O nada não existe, tá? Então, como que você está cuidando do seu corpo aí? Porque Deus, você é o templo de Deus. Tem uma faísquinha dele aí dentro. Tem uma luz dele aí dentro. E o que você está fazendo para cuidar do seu corpo? O que você está botando para dentro? O que você está olhando, ouvindo, tocando, cheirando, falando? O que você está fazendo com o seu corpo? Isso é que você tem que avaliar aí. Eu estou deixando o meu corpo mais saudável? Eu estou cuidando dele? Eu faço um exercício? Eu olho para a minha alimentação? Eu tenho a noite de sono adequada? Eu não fico vendo coisas que eu não devo ver, porque informações entram pelo seu olho, pela sua visão. O que você está fazendo aí com o seu corpo? E esses cuidados aqui, né, que é o corpo, cérebro e mente, vai reverberar, vai para sua alma. Porque uma coisa assim, você tem algum problema aí, você pode resolver, na alma fica mais difícil. Quando vai para a alma, pessoa, a coisa fica complicada. Você não consegue resolver com facilidade, tá? A alma é uma coisa séria. Se a alma adoecer, meu filho, minha filha, a coisa complica, tá? Então não deixa a sua alma adoecer. Deixa a sua alma saudável também. E aí ela vai poder liberar o escudo protetor que você precisa para passar por essa jornada aqui. Então queira estar bem. Queira estar no controle. Queira olhar para você. Porque se você não olhar para você, ninguém vai olhar. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. E a gente sabe que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com as máquinas, os robôs, do que com o ser humano. A evolução está acontecendo com as máquinas, com os robôs. Nós, seres humanos, estamos ficando para trás. Nós não estamos sendo avaliados como evolução. Ninguém está olhando para nós como seres evolutivos. Nós estamos evoluindo até que ponto que nós estamos evoluindo? Nós não estamos evoluindo, porque os estudos da mente, né, do cérebro ficaram lá em 1900 e para lá. De lá para cá, pouca coisa se fez. Ninguém está olhando para nós, ninguém está vendo, o ser humano está evoluindo, ninguém está falando isso. Mas sim, estão falando da evolução das máquinas, né, dos robôs. E nós não somos máquinas e robôs. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós também estamos evoluindo, que nós também estamos cuidando de nós, estamos pensando em nós, que nós sabemos que nós somos seres humanos, que nós temos diferenças entre as máquinas,
que nós precisamos de cuidados, nós precisamos olhar para nós, porque ninguém está olhando para nós. Ninguém está olhando para a nossa evolução. Então você precisa evoluir. Se ninguém está fazendo isso, esquece, tá? Ninguém vai fazer. Tem que ser você. Você tem que pegar o seu ecossistema aí, colocar aí na sua cabeça e fazer ele funcionar. O seu próprio. Porque ninguém vai criar um ecossistema para você. O sistema, ele não está funcionando, a gente está vendo que não está, ele está indo para o outro, ele está cruzando uma outra linha e nós estamos ficando para trás. Então você precisa pegar o seu próprio ecossistema e rodar ele aí na sua vida. Você no controle da sua vida. Por isso que você tem que controlar a sua mente. É ela que vai levar você para a evolução. Mas para ela levar você para a evolução, você precisa estar no controle. O controle tem que estar na sua mão, tá? É você que tem que apertar os botãozinhos. Nós já conversamos sobre isso. Lembra? Então é isso, tá? É isso que eu quero deixar para você. Então começa a olhar para sua engrenagem aí da saúde. Essa engrenagemzinha aqui, ela tem que ser cuidada. Observa a sua engrenagemzinha da saúde, tá? Ela tem que estar sobre esse tripé aí. Então começa a olhar para o seu cérebro, para a sua mente, lembrando que um depende do outro e você tem que estar no cuidado dos dois. Você que tem que cuidar. A mente você controla, o cérebro você cuida, tá? Existe uma diferença. Então, para você controlar a sua mente, o seu cérebro tem que estar saudável, para ficar fácil esse controle. Para ficar fácil para você trazer as informações para o seu hoje. As informações corretas, saudáveis, sem ferrugens, para você poder lidar com a engrenagem que precisa ser lidada hoje, precisa ser limpa hoje. Então começa com a sua engrenagemzinha vermelha da saúde. Olha aí para a sua saúde, do cérebro, seu controle da mente e para o seu corpo, como estão, para você poder deixar a sua alma liberar para você o escudo que você precisa para passar por esse plano aqui. E tem que ser casca grossa. Esse escudo tem que ser forte, hein? Então, é sobre isso. Eu quero deixar esse recado para você hoje. Eu quero que você olhe para sua engrenagem vermelha. A primeira engrenagem do primeiro plano. Essa engrenagem é frágil. Ela é muito frágil, tá? Porque a ferrugem chega com facilidade aqui. E você tem que ter um escudo protetor aqui para ela não chegar com tanta facilidade. Então, você está cuidando? Tá cuidando dessa engrenagemzinha aqui? Então, observa, tá? Então, é esse recadinho que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Para vocês pararem um pouco e pensar no seu ecossistema, no seu próprio ecossistema. Eu quero o meu ecossistema. Vai funcionar do meu jeito. Por que o meu jeito? Porque é o que eu consigo hoje. É o que eu consigo fazer hoje. Eu consigo lidar com essa situação hoje. Qual situação? Aqui. Eu vou colocar a situação, a minha situação, o meu poder, a minha energia no hoje vai ser aqui, dessa forma. Eu vou controlar. Eu vou fazer, eu vou cuidar. Entenderam? É isso que eu quero que você entenda. E quando você começar a fazer isso, pessoa, você vai ver. A jornada vai ser extraordinária, porque vai ser leve. As ferrugens, elas vão desaparecendo. Você vai ver que tem coisa que você nem sabe por que você deixou entrar aí dentro das suas engrenagens. Por que essa ferrugem está aí? Que ela é tão insignificante, tão tola, uma ferrugem tão idiota e está aí, atrapalhando você, atrapalhando as suas engrenagens rodarem, tá? Então observa, cuida, começa por aqui, tá? É isso. Fiquem com Deus.